Deixa eu pegar meu esboço aqui. Queridos, que alegria ter vocês aqui. Que bom poder juntos exaltarmos a Jesus Cristo. Que privilégio a gente tem de poder aprender da palavra de Deus juntos. E como você viu no vídeo aí, nós estamos nessa série, Graça e Desgraça. É uma série sobre o livro de Juízes. E temos aqui semanalmente debruçado e estudado esse livro difícil, esse livro complicado, esse livro que trata de maneira assim nua e crua a realidade do homem sem Deus. Por isso então desgraça desse tema. Quando o homem se propõe a andar sem Deus, o resultado não é outro a não ser desgraça. Mas em Juízes, a gente percebe um Deus amoroso que insiste em dar passos em direção a um homem caído, a um homem que vive em desgraça. Nós estamos em Juízes capítulo 9. Nós terminamos semana passada a história de Gideão, que foi o capítulo 8, e vamos hoje estudar o capítulo 9 e início do capítulo 10. Na semana passada, nós vimos 3 motivos que talvez levaram à queda de Gideão. Alguém que tinha tudo para dar certo, alguém que aprendeu a confiar em Deus, alguém que teve experiências reais de confiança no Senhor, mas que infelizmente no final da sua vida começou a vacilar. E vimos quais foram os 3 motivos, né? Foram motivação errada, idolatria de coração e hipocrisia. Esses foram os motivos da semana passada que levaram Gideão a se afastar de Deus. Hoje no capítulo 9, nós vamos estudar aqui, queridos, o retrato de um povo que intencionalmente se propõe a andar longe de Deus. O retrato de um povo que intencionalmente abandonou o Senhor. Mais uma vez, nós vamos ver em Juízes o retrato da desgraça, do afastamento de Deus e das consequências de se andar longe de Deus. Hoje nós vamos ver aqui o que acontece com o povo, preste bem atenção, o que acontece com o povo, o que acontece com uma vida. Vou tratar aqui de maneira isolada cada um de vocês. Quando você perde completamente Deus de vista. O que acontece com o povo, quando uma nação, ou quando pessoas como eu e você, abandona completamente a Deus e se propõe a andar completamente longe do nosso Criador. Nós vamos ver aqui nesse texto algumas consequências, tá bom? Algumas ações daquele povo que levou aquele povo a andar longe de Deus. A primeira delas é que eles começaram a fazer escolhas que estavam totalmente fora da vontade de Deus. A primeira, talvez, consequência natural, quando alguém se propõe a andar longe de Deus, quando alguém se propõe a não pensar mais na existência de Deus, na prática para a sua vida, nós vamos ver aqui nesse texto isso, é que essas pessoas começam a fazer escolhas que não tem nada a ver, presta atenção, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Leia comigo o versículo 1 até o verso 4, vai ser colocado aqui no telão. É assim que começa o capítulo 9, diz assim, olha: Abimeleque, filho de Jerubaal. Jerubaal, lembre-se bem, é Gideão. Era um apelido que deram para Gideão, o destruidor de ídolos de Baal, e guerrear com Baal, tá bom? Esse era o apelido de Gideão. Então Abimeleque era seu filho, era o único filho bastardo de Gideão, que ele teve filho com a concubina. Foi aos irmãos de sua mãe em Siquém, e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para eles? Ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem? Lembre-se de que eu sou sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e eles se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram então os teus seguidores. Deixe-me situar você nesse contexto aqui. Gideão teve mais de 70 filhos, e um desses filhos, Gideão teve sua concubina lá em Siquém, e depois da morte de Gideão, a pergunta é: quem vai comandar Israel?
Quem vai agora governar e comandar o povo de Deus? Então Abimeleque pergunta então para o seu povo, é lá de Siquém: quem vocês preferem? Vocês preferem que eu governe sobre vocês? Porque eu sou da região, eu sou da área, vocês me conhecem, tá ok? Vocês conhecem a minha mãe, muitos de vocês são os meus irmãos. Não seria melhor ter uma pessoa só governando sobre vocês? Os 70 lá, que também são meus irmãos, são meus meios irmãos, mas daqueles 70 outros filhos de Gideão. E aquele povo então respondeu: acho que seria melhor então você reinar sobre a gente. Então eles pegam 70 pratas aqui, peças de pratas, dão para Abimeleque, e ele vai atrás. O texto coloca que ele vai atrás e contrata alguns desocupados e vadios, alguns flamenguistas da região lá. Ele vai atrás, certo? Ele pega essa galera, contrata essas pessoas e vai servir. Então eles estão prestes a coroar Abimeleque como rei. Agora, o que você precisa saber, e preste muita atenção agora, é que quem era o povo de Siquém? Onde está acontecendo aqui, a região onde está acontecendo esse movimento que a gente acabou de ler aqui, você precisa saber quem era Siquém, informações sobre Siquém e sobre o seu povo. Porque nós não estamos falando de uma cidade qualquer. Nós estamos falando aqui de uma cidade que era central e especial para os israelitas. Foi em Siquém, para você ter uma ideia, que Deus apareceu a Abraão pela primeira vez e disse que ali seria a terra prometida. Foi em Siquém, a primeira cidade a receber um altar ao Senhor, ao Deus verdadeiro. Foi o primeiro lugar onde os descendentes de Abraão adoraram a Deus quando entraram na terra pela liderança de Josué. Siquém era uma cidade especial, uma cidade central para a adoração do povo de Israel. Era uma cidade que tinha como marca o relacionamento do povo com Deus. Siquém era o termômetro espiritual da nação de Israel. E o que nós vemos aqui agora em Siquém? Um povo negligenciando completamente a Deus. Um povo que está prestes a fazer uma escolha que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Você vai ver mais à frente que colocar Abimeleque como rei não faz o mínimo sentido. É loucura, é insanidade. E é justamente isso que esse povo está fazendo. Eles estão tomando aqui em Siquém a pior decisão que eles poderiam tomar. Mostrando claramente o afastamento daquele povo da vontade de Deus. Queridos, quando nós abandonamos a Deus, a tendência natural é começar a fazer uma série de escolhas e tomar várias decisões sem sequer ao menos consultar a sua vontade. Você consegue perceber a ironia aqui? Siquém, o lugar até então que era marcado pela presença de Deus, pela direção de Deus ao seu povo, se torna agora o lugar onde o povo declaradamente decide rejeitar a vontade de Deus. E quando um povo abandona Deus, a primeira evidência desse abandono é que eles passam a viver completamente fora da vontade de Deus. O povo para de buscar a vontade de Deus. E nós temos essa situação nesse início aqui. É uma situação bem cínica, porque embora aparentemente Israel continuasse a adorar a Deus externamente, eles começaram a dar passos para viver uma vida sob uma perspectiva completa da inexistência de Deus. Lembram, queridos, daquele ateísmo prático? Eu já falei aqui algumas vezes para vocês, lembram dos tipos de ateísmo? Lembram disso? Existe o ateísmo dogmático, o ateísmo filosófico, o ateísmo prático. O dogmático é aquele ateísmo ateu mesmo, aquele cara que não crê em nada, esse é o ateu dogmático. O filosófico é aquele ateu que ele crê na existência de uma força superior, ele não define o que é, mas ele crê na existência de uma força superior, de uma energia, esse é o ateu filosófico. Mas o ateu prático, e é o pior tipo de ateísmo, é aquele que crê que Deus exista, mas vive como se Deus não existisse. É justamente assim que a nação de Israel passou a viver aqui, no início do capítulo 9. Porque eles estão completamente perdidos, alguém aparece e quer se tornar rei sobre eles, e em momento nenhum você percebe o povo de Deus consultando o Deus do povo. E esse então era o retrato
de um afastamento completo de Deus. Quando você se afasta do Senhor, você precisa entender que a primeira evidência desse afastamento é que você para de buscar a vontade de Deus para as decisões da sua vida. Deixa-me falar um pouquinho sobre a vontade de Deus. Em primeiro lugar, nós cremos, queridos, aqui na Rede, que a vontade de Deus, ela é expressa na sua palavra. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, divinamente inspirada e útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos mostrar o caminho. Quer conhecer a vontade de Deus? Vá para a sua palavra. É possível sim conhecer a Deus, é possível sim explicar a Deus, ainda que não totalmente, mas é possível sim explicar Deus, porque a Bíblia revela partes de Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é sim a revelação de Deus para nós, juntamente com a sua palavra. Então nós cremos que aqui sim está a vontade de Deus revelada a nós. Quer descobrir a vontade de Deus? Leia a palavra para as Escrituras. Nós cremos que é possível também buscar a vontade de Deus por oração. Uma das decisões importantes da vida, ou talvez no próprio dia a dia, orar, buscar ao Senhor e clamar a Ele para que Ele revele a você, no seu coração, por meio da sua palavra, até mesmo por meio de outras pessoas, mas para que Ele revele a você a sua vontade. Deus pode sim usar a tua mente, o teu coração. Deus pode sim até mesmo usar pessoas, terceiros, para revelar a vontade dEle a você, desde que essa mensagem encontre correspondente na palavra de Deus, sempre. Ainda sobre a vontade de Deus, é importante afirmar que não existe o centro da uma linguagem muito comum até no meio evangélico. Não, você precisa buscar o centro da vontade. Não existe o centro da vontade de Deus. Porque se existisse o centro, existiria. Alguém pode vir na periferia da vontade. Não, isso não existe. Ou é a vontade de Deus, ou não é a vontade de Deus. A vontade de Deus pensa num grande espectro, onde tudo aquilo ali é vontade de Deus revelada, são princípios norteadores, e se está dentro, está dentro, se está fora, está fora. Não existe meia vontade de Deus. Pelo contrário. Existem ordens claras, existem princípios claros, princípios reguladores que a gente constrói a partir das Escrituras. Agora, o que nós estamos vendo aqui, e preste muita atenção, é que quando você intencionalmente não busca a vontade de Deus, você automaticamente fará o contrário de sua vontade. Na semana passada, foi interessante que alguém conversou comigo no final do culto, e alguém se comentou mais ou menos assim comigo: Tiago, realmente é um perigo o nosso coração. Porque se a gente de fato não fizer as coisas intencionalmente, se a gente talvez levar a vida, segundo Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, nós vamos sempre caminhar para distante do Senhor. E eu falei, realmente, é verdade. Se você intencionalmente não busca conhecer a vontade de Deus, se você intencionalmente não ora, e não vai nas Escrituras, não consulta o Senhor, a tendência nossa natural vai ser fazer o contrário da vontade de Deus. É o que nós entendemos aqui, o que nós enxergamos aqui. Israel não buscou a Deus, Abimeleque não buscou a Deus, e o que eles fizeram? Fizeram totalmente o contrário da vontade dele. Vamos continuar lendo aqui o texto, e você vai ver que terrível que se torna esse texto aqui. É uma das passagens mais tristes, mais bizarras, mais complicadas de Juízes. Quer ver? Lê comigo do verso 5 ao verso 6. Assim que o povo da grande... Olha o que acontece. Foi então à casa do seu pai, Ofra. Abimeleque foi até a casa de Gideão, que já tinha morrido, lá em Ofra, e matou os seus 70 irmãos. Filhos de Jerubaal, Gideão aqui, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Insanidade, não? Você percebe aqui claramente que o que acontece depois de Abimeleque receber aquela grana, ele mata os seus irmãos, os seus meios irmãos, filho do seu pai, não da sua mãe, mata 70 homens ali cruelmente, e logo em seguida,
ele volta para Siquém e é coroado rei. Olha que loucura, isso é insano. Mas é justamente o que acontece quando um povo decide negligenciar a vontade de Deus. Eles não saem da vontade de Deus e vão para uma área cinzenta, uma área que não é nada. Não, eles saem da vontade de Deus e vão para o oposto dela, vão fazer coisas contrárias à vontade de Deus. E é justamente o que acontece com a gente. Não existe meio termo. Ou você está vivendo a realidade da vontade de Deus para a sua vida, ou você não está. Não existe, não estou vivendo mais ou menos a vontade de Deus. Não, não existe. É o que acontece aqui. Eles não buscam a Deus, eles não consultam o Senhor, eles não perguntam qual é a vontade de Deus. E o resultado é desgraça. O resultado é desgraça. Queridos, isso aqui nunca foi tão atual. Preste atenção, hoje nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo hoje onde muitos de nós estamos declaradamente rejeitando a vontade de Deus. As pessoas estão se guiando por o que elas acham, elas estão se guiando por aquilo que elas sentem, mas elas não estão se guiando pela palavra de Deus. Deixa-me dar quatro evidências disso. 4 evidências modernas de que talvez nós estamos dando passos como Israel. 4 evidências que imagino eu que nós, enquanto país, enquanto nação, enquanto famílias, enquanto indivíduos, enquanto igrejas, nós estamos vivendo essa realidade de uma negação da existência de Deus, e não somente isso, de uma negação da vontade de Deus revelada a nós, na sua palavra. Nós, tal qual como Israel, estamos agindo da mesma forma. Como nação, nós entramos numa fase que, ainda que nós sejamos uma nação altamente religiosa, ainda que nós sejamos uma nação, em sua grande maioria, católicos e evangélicos, nós estamos começando a dar passos de negligenciar a existência de Deus, começando a dar passos para retirar Deus de toda a esfera pública e social, e nós vamos pagar um sério preço por isso. Em 2012, não sei se vocês sabem disso, mas o Ministério Público Federal iniciou uma campanha para retirar das cédulas de real a frase "Deus seja louvado". Acompanharam essa notícia? Isso foi em 2012. Tá bom? Uma campanha do Ministério Público Federal para retirar aquela frasezinha da nossa cédula de real, "Deus seja louvado", alegando que é um desrespeito com outras religiões que não acreditam em Deus. E é claro que é um assunto complexo, polêmico, é verdade, mas isso mostra uma tentativa clara de retirar Deus de todas as esferas da sociedade. Em nossas famílias, eu vejo que nós estamos retirando Deus da existência familiar a partir do fim dos cultos domésticos. Eu sei que falar sobre culto doméstico é falar sobre uma área que pega para todo mundo aqui, inclusive para mim. Não é verdade? Para todo mundo ficar meio desconfortável assim, né? Vai falar sobre isso mesmo, deixa aqui mudar de assunto aqui, mudar de canal na minha cabeça. Realmente é uma área complicada, mas eu percebo que essa é uma das formas que nós estamos retirando Deus de nossas famílias. Eu lembro bem que quando eu era criança, nas decisões importantes que meus pais iam tomar lá em casa, a gente reunia e orava por semanas sobre aquela decisão. Eu lembro de eu, as minhas irmãs e meu irmão, de participar por vezes de campanhas de oração familiar, para Deus nos mostrar qual era a vontade dEle para a nossa família, de decisões ou de próximas decisões. Era comum eu ver nos meus pais um buscar a Deus quando estavam prestes a tomar decisões importantes para a nossa família. Nós não temos mais visto isso hoje em dia. Os filhos não oram mais junto com os pais. Os pais não oram mais junto com os filhos. As famílias, elas não buscam mais a Deus juntos, para saber o que Deus quer, para saber o que Ele quer nos ensinar, qual é o próximo passo. Devemos comprar ou não? Devemos fazer ou não? Devemos ir ou não? Devemos mudar ou não? Não se busca mais a Deus. Nem nas pequenas coisas, tampouco nas grandes coisas. E nós, tal qual a nação de Israel, vamos fazendo a mesma coisa. Como indivíduos,
como indivíduos, nós usamos muito a frase do eu acho que Deus quer isso, eu acho que Deus quer aquilo. São frases que estão ganhando força na boca daqueles que não querem fazer a vontade de Deus. Uma frase muito comum hoje em dia, que eu ouço muito nas igrejas, sabe qual é? Essa frase aqui, olha: ah não, mas Deus quer que eu seja feliz. E uma vez que pegam essa frase, elas se tornam um meio de justificar ações que são totalmente contrárias à vontade de Deus, revelada nas suas escrituras. Mas como indivíduos, nós estamos nos afastando também da vontade de Deus. E por último, como igreja, até mesmo as próprias igrejas, as denominações, infelizmente, estão se afastando da palavra de Deus, da vontade de Deus. Talvez por politicagem, por poder, por busca por dinheiro. As decisões das igrejas deixaram de ser baseadas na palavra e passaram a serem tomadas por outros interesses. É triste, mas é a nossa realidade, tal qual aconteceu com a nação de Israel. Para não falar mal de outras denominações, vamos falar da nossa aqui, dos batistas, que há pouco tempo atrás tomaram uma decisão totalmente contrária às escrituras. E sabe o que alegaram ao tomar essa decisão? Olha, essa não é uma questão bíblica, essa é uma questão sociocultural. E por esse motivo, deram passos que nos distanciaram da vontade revelada de Deus nas Escrituras. Difícil, não? Mas é justamente isso que acontece quando nós negligenciamos a existência e a vontade de Deus para nossas vidas. Deixa eu continuar, vamos pular alguns versos aqui, depois a gente vai voltar para esses versos que eu estou pulando, mas eu quero ir lá para o verso 22, tá bom? E quando nós nos afastamos da vontade de Deus, nós ficamos expostos à ação de Satanás e do nosso próprio coração. Leia comigo aqui o verso 22 e o verso 23, olha lá. Fazia 3 anos que Abimeleque governava sobre Israel. Depois a gente volta, tá bom? Mas fazia 3 anos que Abimeleque governava sobre Israel. E quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. É interessante que aqui Deus permite, tá ok? Deus envia um espírito maligno, tá bom? Um demônio, para mexer com o coração não só de Abimeleque, mas dos líderes de Siquém. E começa a haver então um conflito, uma rixa. Deus permite então que esse espírito bagunce com aquela situação como um todo. Ele não só faz isso, ele não só atenta aqueles cidadãos, aqueles líderes e Abimeleque, mas como ele tem êxodo. E ele tem êxodo justamente porque aquele povo estava andando longe de Deus. Quando você, mais uma vez, quando você não busca o tempo todo cumprir com a vontade de Deus para a sua vida, você fica sujeito, você fica exposto à ação de Satanás na sua vida. Isso é real. Isso é real. E foi justamente o que aconteceu aqui nos versos 22 e verso 23. Mas não só a ação de Satanás. Aqui nós vemos o retrato da degradação humana. Porque a gente vê que no capítulo 9, vamos começar a ler agora, o pior problema de Israel não era outros povos, mas sim o seu próprio coração. O pior problema de Israel, aqui no capítulo 9, não era outros povos subjugando, como aconteceu tantas vezes nos capítulos anteriores, mas era o próprio coração deles. O inimigo aqui agora é outro, e o inimigo deles é o próprio coração. Porque quando você não busca compreender quem Deus é e a vontade dele para a sua vida, você fica sujeito a perder para o seu próprio coração, a ser enganado pelo seu próprio coração. Aqui a gente vai ver, a gente vai ler agora do verso 26 ao 29, o retrato da degradação humana, o retrato de um povo que decidiu andar longe de Deus e que passou a viver em desgraça. Leia comigo o verso 26 ao 29. Nesse meio tempo, Gaal, um novo personagem que aparece agora, do nada, filho de Ebed, ele mudou-se com seus parentes para Siquém. O clima já não estava muito bom entre Abimeleque e o povo de Siquém, já não estava um clima muito legal. Mas quem que elevou Abimeleque como rei? O povo de Siquém. Mas não estava legal o clima.
E aí aparece Gal, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo de seu Deus. Olha a idolatria de novo voltando no meio do povo. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebede, disse: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal e não é Zebu o seu representante? Sirvam aos homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servir Abimeleque? Se eu tivesse esse povo sob o meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: mobilize o seu exército e venham. Aqui nós começamos a ler o que é de pior na humanidade. Você quer descobrir o que é o homem? Em toda a sua vida longe de Deus, continue lendo esses versos. Porque o que vai acontecer aqui é o retrato do homem sem Deus. O que é pior do homem? Porque nós vamos ver aqui, olha, intriga, já começou, intriga, fofoca, mentira, vingança, adoração a falsos deuses, crueldade, brutalidade, busca pelo poder a qualquer custo, orgulho, tudo isso em 33 versos. Tudo isso do verso 26 até o final do capítulo. Essa é a realidade de um povo que se esqueceu de Deus. É tão triste esse trecho, porque nós vamos começar a ler aqui agora 3 pequenas guerras que surgiram a partir desse desentendimento. E detalhe, tá? Guerras internas entre o povo que deveria ser bênção para outros povos, porque isso foi chamado de Israel. Um povo que era para ser luz para o mundo. Um povo que era para falar para o universo todo: Deus existe, Ele é Senhor, e quando nós o buscamos, Ele nos abençoa, Ele caminha com a gente, não tem nada melhor do que andar com Deus. Essa era para ser a missão da nação de Israel. Mostrar para o mundo que vale a pena andar com Deus, que vale a pena andar com Jesus, que é maravilhoso servir ao único Deus verdadeiro. Essa era a mensagem, essa era a missão. Mas aqui no capítulo 9, nós vamos ver um povo que se afastou de Deus, e o resultado foi o quê? Guerra. Guerra entre si. 3 pequenas guerras aqui, guerras internas. E a primeira guerra é Abimeleque guerreando contra Gaal. Verso 39 a 41, lê comigo. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. E muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá e Zebu expulsou Gaal e os seus parentes de Siquém. Essa é a primeira guerra. Nós temos aqui já israelitas mortos pelo caminho. O povo de Deus guerreando entre si e se matando. O inimigo deles eram eles mesmos. Mas depois, do verso 42 e 45, tem uma outra guerra. Outra guerra não. Abimeleque continua investida contra o próprio povo de Siquém. Olha lá. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu seus homens em 3 companhias e armou emboscadas no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e o atacou. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo até conquistá-la e matar quem? O seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Você consegue perceber a tristeza desse texto aqui, queridos? O homem que o povo escolheu para reinar sobre eles, sem consultar a Deus, a vontade de Deus, estava agora os matando. Os homens contratados de Abimeleque
foram contratados com o dinheiro dos homens de Siquém. Eles estavam morrendo por homens que foram contratados com seus próprios recursos. Sabe o que é isso? É o retrato de uma vida que não consulta, que não vive segundo a vontade de Deus. Desgraça. Aquele povo de Siquém trouxe desgraça sobre suas vidas quando eles abandonaram Deus, quando abandonaram a sua vontade. Abimeleque estava louco. Ele destrói a cidade de Siquém, com toda a sua importância, com todos os seus altares, ao altar ao Deus verdadeiro, ele destrói tudo isso. Ele joga sal na cidade e nos campos, uma referência a deixar a terra imprópria para o plantio. Ele queria acabar não só com a cidade, mas com o futuro da cidade. E essa batalha aqui, a segunda batalha, termina de maneira terrível. Olha lá, verso 46 ao 49. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de Euberite. Quando Abimeleque soube que haviam se reunido lá, ele e todos os seus homens subiram o monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs nos ombros. Então deu ordem aos homens da fortaleza e o incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. Cerca de 1000 pessoas foram queimadas vivas por Abimeleque. O rei que o povo escolheu, fora da vontade de Deus, era o rei que os estava matando. Triste, não? Já indo para a parte final. A terceira guerra, versos 50 ao 57. A seguir Abimeleque foi a Tebes, outra cidade. Sitiou-a e a conquistou. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque, acostumado talvez a tacar fogo em pessoas em torre, se aproxima da entrada da torre para incendiá-la, e uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram-se para casa. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, que nós já vamos ver, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Abimeleque, então, ele leva uma pedrada na cabeça, ele pede para que o seu escudeiro o mate por causa do seu orgulho, e é dessa forma que termina essa triste passagem. Que nos ensina duas coisas. A primeira delas, queridos, é que viver fora da vontade de Deus, preste atenção, viver fora da vontade de Deus. A segunda lição é que Deus sim impune o mal. Juízes 9 mostra que Deus jamais vai permitir que o mal vença. Ele sim, aqui ele faz uma antecipação do juízo divino. Ele pune sim Abimeleque. Ele pune sim aquele povo. Porque Deus jamais vai permitir que o mal vença. E até aqui então, tem uns 5 minutos finais. Até aqui a gente só viu desgraça. A desgraça de um povo que optou por viver longe e andar longe dos caminhos de Deus. E que para todos nós aqui, queridos, é um baita alerta. Você tem que ler Juízes capítulo 9 como um grande alerta de Deus para você. Como um grande letreiro luminoso que fica piscando e te fala o tempo todo: não viva fora da vontade de Deus. Não tome decisões fora da sua vontade revelada, da palavra de Deus. Não haja sem consultar, sem orar, sem buscar conselhos, para que você tenha completa certeza de que essa é a vontade de Deus para a sua vida. É isso que esse texto está gritando para a gente aqui, como um grande alerta. Mas para finalizar eu pergunto, onde que entra a graça nesse texto? E eu percebo aqui em 2 momentos.
tanto do capítulo 9 quanto do capítulo 10. No capítulo 9, nós temos um início, um sopro de esperança aqui. Porque nós lemos aqui com vocês até o versículo 6, mas eu pulei um trecho. E o trecho que eu pulei é o trecho que fala sobre Jotão. Jotão era o filho mais novo de Gideão. E foi o único que escapou daquele massacre do início do capítulo. Lembra? Então Abimeleque vai até Ofrá e mata praticamente todos os seus meio-irmãos, mas um consegue fugir, o mais novo, Jotão. E do versículo 7 até o versículo 21, nós vimos um Jotão, que mesmo sendo muito novo, ele vai até o povo, e ele faz o quê? Ele confronta o povo. Do verso 7 ao verso 21, nós vemos Jotão contando uma história, e ele conta uma história muito interessante, porque ele fala assim, olha, povo de Siquém, certa vez as árvores se reuniram e queriam saber quem iria reinar sobre elas. Ele contou essa história. Então as árvores, elas foram e chamaram em primeiro lugar a oliveira. Mas a oliveira disse, não vou deixar de produzir o meu azeite para reinar sobre vocês. Então depois da oliveira eles foram à figueira. E disseram, figueira, reine sobre nós. E a figueira disse, não, os meus deliciosos figos e reinar sobre vocês, não faz sentido. Então eles foram até a videira. E a videira disse, não vou deixar de produzir o meu vinho e reinar sobre vocês, não faz sentido. Até então que as árvores foram aos espinheiros. E os espinheiros não servem para nada, a não ser para se colocar fogo e pegar fogo muito rápido. E o espinheiro então aceitou reinar sobre as árvores. Então Jotão, ele bota o dedo na cara daquele povo e diz, olha, vocês escolheram um espinheiro para reinar sobre vocês. Vocês estão errados. Ele denunciou aquele pecado. Leia comigo o verso 16 ou o verso 18, olha lá. Olha o que Jotão diz para o povo. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal, o meu pai, com Gideão e com sua família como ele merecia? É óbvio que as respostas aqui são não, é não o tempo todo. Ele continua, meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai. Mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de vocês serem irmãos. Aqui, nós vamos ver a graça de Deus vindo sobre a vida de Jotão, ao fazê-lo exortar e questionar a atitude daquela nação. Deus, ele exortou o povo, ele chamou o povo antes ao arrependimento. Isso é graça, queridos. Mesmo no início, o povo negligenciando a Deus, não querendo saber de Deus e a sua vontade, ainda assim Deus levantou Jotão, deu graça, deu coragem para ele ir e apontar o pecado do povo. Sim, o povo não quis ouvir, mas ainda assim Deus ofereceu arrependimento e exortação. Se graça, essa definição de graça é Deus dar o que nós não merecemos. Aqui Deus está dando para aquele povo uma oportunidade real de mudança. Sim, o povo se esqueceu de Deus. Sim, o povo decidiu agir por conta própria. Sim, o povo decidiu agir por fora da vontade de Deus. Mas Deus graciosamente levantou Jotão e pediu para o povo reconsiderar. Queridos, eu já estou terminando. Mas preste muita atenção. Por favor. Toda vez que alguém vier até você e apontar os seus erros, os seus pecados, entenda isso como um ato gracioso de Deus. Sim, é um privilégio para todos nós ter pessoas movidas pela graça de Deus, que vão ter a coragem de nos apontar os nossos erros e falhas. Isso é graça de Deus. É um privilégio, sinta-se privilegiado em ter alguém que vai botar talvez o dedo na sua cara com amor
mas com a autoridade de Deus e apontar os seus erros. Isso é graça. Isso é ótimo, que bom que isso acontece. Porque todos nós estamos sujeitos a erros. Todos nós estamos sujeitos a desobedecer e se afastar da vontade de Deus. Então abrace essa graça de Deus ao ter alguém apontando o erro na sua vida. Aqueles que são membros aqui da Rede, quando termina o CDNA, faz entrevista com a liderança da igreja, a gente tem nosso compromisso de membros. Muitos de vocês aqui recentemente passaram por esse processo. E eu leio com vocês o compromisso nosso de membros. Tem vários pontos que demonstram o nosso compromisso uns com os outros e para com Deus. E se você lembrar muito bem, o último ponto do nosso compromisso é que o membro dessa igreja assume 2 compromissos com a liderança, com os pastores e presbíteros aqui da Rede. Primeiro, de não fofocar, de não falar mal dele pelas costas deles. A gente tem esse compromisso para com todos e também para com a liderança, óbvio. Mas qual que é o segundo? O compromisso que cada membro tem de, se necessário for, chegar para mim, para o pastor dessa igreja, para os presbíteros, colocar carinhosamente e amorosamente o dedo na nossa cara e nos mostrar o erro. E eu vou entender essa situação, e eu quero entender essa situação como graça de Deus sobre a minha vida. Porque o que eu não quero é estar fora e completamente fora da vontade de Deus e não ter ninguém para me alertar dos meus caminhos errados. Então a gente vê a graça de Deus aqui ao levantar Jotão para condenar o povo. E para encerrar, nós vemos a graça de Deus no capítulo 10. O início só do capítulo 10, em especial os primeiros versos do capítulo 10. Porque a graça ela continua aqui, porque depois que Abimeleque, um homem de Sacar chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. E depois dele veio Jair, de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair, que ficavam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. 2 novos juízes que Deus levanta para liderar em paz a nação de Israel, e isso é pura graça de Deus. Porque o povo havia abandonado a Deus, e o que Deus faz? Deus levanta novos libertadores, sem que o povo sequer tivesse pedido. E a pergunta é, Tolá e Jair libertaram Israel de quem? E a resposta é, deles mesmos. Deles mesmos. Nós precisamos, queridos, de um Salvador que nos liberte de nós mesmos. Precisamos de um Salvador que nos salve de nós mesmos, das nossas deficiências, das nossas ambições, dos nossos pecados, das nossas escapadas da vontade de Deus. Um Salvador que nos salve da nossa capacidade que nós temos de abandoná-lo, de rejeitar os seus caminhos, de declaradamente rejeitar a sua vontade. E Ele ainda assim nos salva. Jesus Cristo. É esse Jesus que nós pregamos aqui. É esse Jesus que nós exaltamos aqui. É esse Jesus, o perfeito Salvador, o verdadeiro herói para o qual os juízes apontam. E é o único capaz de libertar eu e você de nós mesmos. Abaixa a cabeça e fecha os olhos. Fora da vontade de Deus. Talvez você declaradamente tenha dado passos que desconsideram completamente a existência de Deus. Se arrependa hoje dos teus pecados. Que Juízes capítulo 9 seja o texto da Bíblia que vai te exortar e te encorajar à mudança. Sim, confesse teus pecados ao Senhor. Ele vai te perdoar. E Ele vai te dar uma nova direção. Você está prestes a tomar decisões importantes na sua vida? Não faça como a nação de Israel. Busque o Senhor.
Busque conselhos. Vá atrás de gente piedosa, gente que ama Jesus. Vá atrás das Escrituras, se aprofunde, leia, releia. Ore, 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 ore cada vez mais. Busque a vontade de Deus para a sua vida. Porque do contrário será apenas desgraça. Para que a experiência terrível da nação de Israel seja um alerta para você essa noite. Confie na graça salvadora de Deus, que salvou aquele povo, mesmo sem eles merecerem, e que pode salvar você hoje à noite, mesmo sem você merecer. Confesse teus pecados a Jesus Cristo. Diga que você se arrepende e que Ele é teu Salvador. Entrega a sua vida a Jesus Cristo agora. Confessa com os teus lábios que Ele é o teu Salvador, que você crê que Ele está vivo, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Precisamos do Senhor em todas as situações da vida. Para que esse alerta do Senhor, para que essa passagem todos nós aqui, a começar por mim, e para que nós possamos não desejar outra coisa a não ser viver plenamente a sua vontade para nossas vidas. Nos mostra, Senhor, por favor, o caminho. Para que nós possamos mudar. E para que possamos, Deus, viver a Tua vontade, por mais difícil que seja. Porque cremos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Senhor, pela Tua salvação. Obrigado porque Jesus Cristo nos salva de nós mesmos. Nós louvamos e exaltamos ao Senhor por isso. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém.